Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, a apresentadora do Naturalizar Podcast, e hoje vamos falar de um assunto extremamente importante que não é ensinado no nosso dia a dia, mas que nós devemos sim e muito aprender, que é sobre educação financeira. E para isso eu trouxe a Isa. Tudo bom, Isa? Oi, tudo, e você? Eu tô bem também. Muito obrigada por aceitar participar e trazer um assunto tão importante pra gente. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Aí, gente. Isa, vamos lá. Pra gente começar, sem falar um pouquinho da educação financeira, quem é a Isa mulher? Quem é a Isa empreendedora? Vamos falar. Eu sou Isabel Rocha, tenho 45 anos, sou formada em economia, trabalhei em várias empresas na área de recursos humanos, suprimentos, mas fiz, além da faculdade, pós-graduação, e fiz mestrado também, e comecei a me especializar numa área chamada finanças comportamentais. E desde então, por ser uma mulher preta e pobre, uma das coisas que sempre me pegava pensando era como que eu vou devolver para a sociedade tudo que eu tive oportunidade, né? Porque os meus pais tiveram não dinheiro, mas muita condição, muita informação e conseguiram dar estudo pra gente, né? Então isso foi muito importante. Então como que eu vou devolver isso para a sociedade? Então, em 2021, eu criei a Transformase, né? Ainda continuava trabalhando, né, nas empresas, mas eu criei a Transformase, que é uma página no Instagram, no primeiro momento, com o objetivo de dar informação, especialmente para as pessoas pretas, né? Então, eu comecei a empreender neste processo, porque eu via como nós, pessoas pretas, estamos à margem naturalmente, considerando a questão histórica, essas informações não chegam. Então, eu comecei falando sobre o que é economia, os principais problemas, o que é inflação, coisas básicas que nós precisamos saber que afetam no nosso dia a dia. Então, aí que eu comecei o processo de empreendedorismo em 2021 e culminou agora em 2023 na consultoria Transformase. Sim, inclusive te conheci numa roda de network, onde eu acho que você era a única que estava lá para falar especificamente sobre economia, e agora, com mais específico ainda, principalmente para as pessoas pretas, certo? Exato, exatamente, é isso. O foco especialmente para as pessoas pretas, como eu falei, né? Essa questão da histórica, que para mim é super importante. O que eu estou fazendo agora é abrindo o leque e oferecendo serviços, não só de consultoria e organização financeira para pessoas físicas, como eu fazia até agora, que eu já fazia esse trabalho, mas oferecendo alguns serviços para as empresas. Legal. Então, palestras sobre educação financeira, programa de preparação para longevidade. Essa é uma questão que as pessoas pouco falam. Como nós não temos educação financeira, eu não vou pensar assim, o que eu vou fazer? Como que eu vou viver aos 60 anos?
Já pensou nisso? Como você vai viver aos 60 anos? Pouquíssimo. Nós não temos o hábito de pensar nessa questão do futuro. Só que no futuro tem um monte de coisa que acontece. Então, se eu trabalho numa empresa, hoje a empresa paga o nosso plano de saúde. Se eu saio da empresa, quem vai pagar o seu plano de saúde? É você. E quanto custa um plano de saúde? Então, Muito caro. Muito caro. E quando você fica mais velho, mais caro é. Exato, porque tem uma tabela, né, de acordo com a idade. Então, essas questões a gente acaba não pensando. E precisa pensar em algum momento, né? Então, como que eu vou viver essa longevidade? Porque eu tô vivendo mais, né? Inclusive, saiu recente, a semana passada, a prévia dos dados do IBGE e tá mostrando que nós estamos mais velhos, né? Sim. Se eu estou mais velha, é porque nós estamos vivendo mais. Só que a taxa de natalidade está caindo. Sim. Nós tivemos, nos últimos 10 anos, a menor taxa de natalidade do Brasil. Nós temos as questões, primeiro, eu tenho mais pessoas, os casais tendo menos filhos. Então, antes a taxa de natalidade era em torno de 2,5, agora é quase 1. Quase um, não chega nem a ser um. Não chega um, né? Sim. Ou seja, mais pessoas mais velhas vivendo mais por conta das questões da ciência, da medicina avançando, só que menos pessoas nascendo. Então a gente vai ter uma população extremamente velha e sem mão de obra depois, porque o jovem não tá tendo jovem. Uma população mais envelhecida. Sim. A gente observa esse fenômeno já acontecendo em alguns países da Europa. Então, as pessoas vivendo mais, tendo muito menos filhos. Então, em algumas cidades da Europa, eles estão pagando para as pessoas irem para trabalhar. Porque não tem mão de obra, né? Porque realmente as pessoas estão tendo menos filhos. E tem muitos casais que não têm filho, e tá sendo super comum, né? Sim. Então, essa questão é super importante. Então, quando as empresas começam a oferecer este programa de preparação para a longevidade, é pensando em todas essas questões. Na questão tanto financeira, mas tem a questão de saúde também, porque não adianta você ter dinheiro e também não ter saúde. Nem física, nem emocional. Então, neste programa tem psicólogo, tem nutrólogo, que fala sobre essas questões todas da fase da vida, né? Da vida como um todo, não quando tiver 60, mas como eu vou chegar aos 60. É um preparatório, né? Muito bom isso. Muito. E eu sempre digo que é uma coisa super interessante, né? A minha família, eles são super simples, né? Mas eles são muito, muito sábios, eu sempre digo isso. A minha mãe, por exemplo, terminou o ensino médio com 60 anos, fez curso técnico de administração. O meu pai tá agora no supletivo. Meu pai tem 75 anos, tá no supletivo agora. Porque ele não terminou o primeiro grau. Minha avó não tinha ido à escola, então ela terminou o primeiro grau quando ela tinha, acho que uns 80 anos, mais ou menos. Botei todo mundo pra estudar, né, gente? É importante estudar. É importante, isso é muito legal. E eles sempre incentivaram muito a gente, né? E uma das coisas que eu observo, a minha avó tem 91 anos hoje. É uma mulher que teve uma vida muito sofrida no começo da vida, até uns 30 anos, assim. Porque ela criou minha mãe e minha avó sozinha, trabalhando muito. Imagina, uma mulher sem estudo, com 2 crianças, o marido... Ela mandou o marido embora, enfim. Então, Porreta sua avó, hein? A minha avó é porreta, Ela mandou o marido embora e falou, eu vou cuidar das minhas filhas, que eu não quero nem... Porque ele resolveu parar de trabalhar e ela... Sim, sua avó maravilhosa. Exato. E aí, a partir do momento que ela conseguiu um trabalho, a minha mãe, a minha tia, as coisas foram se organizando e elas sempre tiveram uma vida muito organizada, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Então, você observa, minha avó com 91 anos, ela começou a ter problema do coração agora. Minha avó não tinha nada até ontem, sabe? Nossa. Mas por quê? Até antes da pandemia, ia à academia 3 vezes por semana, fazer alongamento. Gente... Mas, então ela tá vivendo bem há muito tempo para chegar bem aos 90, entende? Sim. Então não adianta você começar a fazer um monte de coisa com 80. Não que não dê tempo, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. Se pessoas da minha idade
Eu vou falar de mim porque eu não tenho vergonha na cara, né? Eu tenho uma nutricionista que me acompanha e tudo mais, mas assim, eu não faço um exercício. Então, isso é o quê? Hoje eu passo com ortopedista, um monte de coisa, eu estou correndo atrás de alguns prejuízos com 20 anos. Exato. Coisa que ia deveria, né, aparecer pra mim lá na frente, mas eu nunca me cuidei. Então, eu fui uma adolescente que só comia besteira, eu até pratiquei esporte durante um tempo, mas pouquíssimo tempo. Depois que eu parei, eu nem levantar a bunda do sofá levantava. Então é ruim, porque assim, com 20 anos eu tô tendo que ir pro ortopedista. Com N problemas, sabe? Então, sua avó com 91 agora que tá tendo um espetáculo de mulher, né, gente? Eu vou melhorar. Se eu chegar aos 70... Vai chegar, tem que melhorar. Não, tem que melhorar muito. E a gente tem que ser ensinado isso, né? Exato. Voltando um pouquinho pro gênesis da educação, o que é a educação financeira? A educação financeira é você conseguir organizar as suas receitas versus despesas. E uma coisa importante, independente do quanto você ganha, da sua receita. Porque a maioria das pessoas pensam assim, ó. Hoje eu ganho 1.500. Não, quando eu ganhar 2.000, eu vou conseguir guardar dinheiro. Mas sabe o que as pessoas fazem? Gasta 2.100. Quando elas passam a ganhar 2.000. Não, mas quando eu ganhar 2.500, eu vou conseguir. Aí, quando elas conseguem um salário de 2.500, elas gastam 2.700. Então, independente de quanto você ganha, é você conseguir organizar suas finanças. Significa que você precisa gastar menos do que você ganha. Basicamente é isso. O que a gente tem muita dificuldade no Brasil de pensar nessa questão, até de poupança, de guardar e de como fazer da melhor forma, nós temos uma memória inflacionária muito recente. Você é super jovem, você não lembra dessa época. Eu sou um pouquinho mais velha. Nós tivemos na década de 80, mais especificamente entre 86 e 87, a hiperinflação, a época do plano cruzado, a época do presidente Sarney. E eu me lembro que eu era criança, ia com os meus pais ao supermercado, então eles recebiam um salário hoje, eles precisavam comprar tudo que podia hoje, porque amanhã não conseguia comprar a mesma coisa, porque eles estavam remarcando os minha preços. Mãe trabalha em mercado, né? E minha mãe tem 20 e poucos anos do mesmo mercado. E ela falava que de manhã eles colocavam um preço, à tarde, às vezes, já inflacionava e tinha que correr e trocar todos os preços, Isso né? aí. Eu me lembro de muitas vezes estarmos no mercado e passava o pessoal remarcando a gente no mercado, pegando as coisas. Era uma loucura. Se você pensar 86, é pouco tempo. O plano real, que quando começou a estabilização da moeda e da economia, ele é de 94. Então, é muito recente. Ou seja, a nossa memória ainda é inflacionária, do tipo, eu recebo dinheiro hoje, preciso gastar, não posso guardar porque o dinheiro não vai comprar a mesma coisa que comprou ontem. Mas já não é uma verdade. Que pese que a inflação existe, né? Tanto que agora saiu, eu tava até vendo esses dias no Valor Econômico, quando você pega o que você comprava com R$1,94 equivale ao que você compra hoje com 12 centavos. Então, olha como desvalorizou, né? Isso é inflação. Sim. Isso chama inflação. Mas se você pensar no tempo, é muito menos do que aconteceu em 86. Entretanto, é muito mais estável. A inflação, ela existe, né? O aumento generalizado de preços, mas é muito menor do que o que acontecia antes. Então, hoje nós temos instrumentos, investimentos, onde você pode colocar o seu dinheiro e você pode usar no tempo futuro e se organizar para comprar. E o que a gente não tem muito hábito de fazer é esperar, né? Então, assim, eu quero uma televisão. Aí você prefere comprar uma televisão a prazo, pagar juros. A gente tem uma questão importante que eu tô começando a estudar para fazer meu doutorado, que é a questão da utilização de saber fazer cálculos matemáticos básicos, assim, né? Que é a questão dos juros. Então, quanto custa comprar à vista e quanto custa comprar a prazo? Fazer um cálculo de juros simples.
a gente tem essa dificuldade do ensino, Sim. né? Infelizmente. É porque a gente foi ensinado a olhar a parcela. Então, fala assim, Isso! eu vou comprar a TV, mas... Pronto, Ai, isso gente, aí. é 120 por mês. É isso. Nós não vemos o valor final Uhum. e acabamos pagando juros. Então, se a gente tem o hábito de falar, eu quero uma TV, quanto custa a TV? Aí eu vejo a TV que eu quero e ok. Eu vou pegar e vou guardando o dinheiro ao longo do tempo e vou lá e compro à vista. Eu vou pagar à vista. Tem desconto de 15%, 10%. Então, é muito diferente. Então, a gente não precisa ter essa ansiedade, né? Mas o consumo desenfreado é que causa esses problemas financeiros. Um imediatismo, né? Tipo, não, eu quero a TV hoje, precisa ser agora. Exato. Eu não posso, sei lá, esperar 6 meses pra poder comprar. Exato. Por que não, né? Por que não esperar? Então, a gente tem essa questão muito forte. Então, quando você começa a fazer contas básicas, a gente começa a observar que eu tô perdendo dinheiro. Ao invés de ganhar dinheiro, porque quando eu aplico meu dinheiro, eu ganho juros. Uhum. E quando você compra a prazo, você paga juros. Por que eu não ganhar juros? Por que eu tenho que pagar juros? E, assim... Já que nós não somos ensinados a isso, estamos acostumados a pagar os juros, essas contas digitais agora, eu achei um negócio legal. Eu vou te falar que educação financeira eu não tenho, então se eu falar besteira, pode me corrigir à vontade. Mas assim, tem esses bancos digitais agora que tem as caixinhas. Tem. Eu achei um negócio muito legal. Aham. Porque eu comecei a programar. Então eu não vejo. O que meus olhos não veem, meu coração não sente. Então se eu não olho o que ontem na caixinha, eu não preciso gastar. Perfeito. Então é muito legal também, porque assim, tem uma caixinha em específico, é reserva de emergência. Nessa caixinha você consegue resgatar imediatamente. E na outra leva um tempinho maior, mas se eu não me engano, coisa de 1-2 dias, né? Acho que é Perfeito. isso daí. É uma maneira boa de começar a guardar algum dinheiro? Com toda certeza. Eu sempre digo que é importante começar de alguma forma, de qualquer valor. Porque nós temos esse mito também. Quando eu tiver dinheiro, eu invisto. Não, gente. Se você sobrou R$5, investe R$5, né? E essas caixinhas são muito importantes. Porque essa questão psicológica mesmo, né? De você não vir o dinheiro, né? Você não Sim. sabe quanto tem lá na caixinha, você botou lá automático e pronto, acabou. Então eu gosto muito desses instrumentos, né? É super bom mesmo, porque a gente consegue fazer aquela transferência automática, você programa a data que você vai Sim. colocar, fica naquela caixinha, e é importante ter o nome das caixinhas. Então a reserva de emergência é algo super importante, porque a emergência sempre acontece. Então, eu preciso comprar alguma coisa, uma viagem inesperada, sempre acontece. Então, assim, eu preciso ter uma reserva de emergência. E eu preciso ter algumas caixinhas dos investimentos de médio prazo e de longo prazo. Porque guardar dinheiro por guardar parece que não tem muito objetivo. E, de novo, é psicológico. Então, o que você faz? Você faz a caixinha lá no banco digital de médio prazo e você pensa, o que eu quero comprar no médio prazo? Pode ser a televisão, por exemplo, né? Que é um valor mais alto, então eu vou guardar o dinheiro para a televisão. E no longo prazo? Pode ser uma viagem, eu quero fazer e o valor é mais alto, eu coloco lá a caixinha da viagem. Então, quando você transfere os dinheiros para as caixinhas, eu sei por que eu estou fazendo isso. Então, fica muito mais fácil. Você sabe os objetivos, né? Que você está guardando aquele dinheiro. Então, acaba sendo mais interessante por esse motivo. Que psicologicamente, você não vê e você sabe o motivo. Então, acaba ficando mais fácil. Porque quando você vê o dinheiro na conta, você tá lá, não, tem dinheiro, vamos gastar como se não houvesse amanhã. Exatamente. Vai que amanhã eu não tô aqui, né? Mas está. Aí eu tô amanhã aqui endividada, pleníssima, mas tudo bem, detalhe. Exatamente. Acontece, assim, relato próprio, mas tudo bem. Mas é muito legal mesmo, porque assim, eu não sei se acontece com as pessoas, eu acho que também vem muito de crença limitante. Você vai lá, eu tenho que fazer essa transferência pra guardar o dinheiro, eu tenho que guardar isso aqui. Acaba de tipo, nossa, mas e se eu comprasse tal coisa com esse dinheiro agora? Então,
vem esse sentimento mesmo de dúvida na hora. Eu programei pra eu não ver, porque eu sei que se eu tiver que fazer, eu não vou fazer. Eu não vou mesmo, tá? Acaba sendo trabalhoso. Não, além de trabalhoso, eu vou pensar, eu posso comprar, sei lá, uma coisa de comida, que eu amo gastar dinheiro com comida. Você fica ali colocando, você vai pesar na hora, eu vou comprar comida, com certeza. Claro. Então, isso acho que tem ajudado bastante. E outra coisa que é muito importante a gente falar, as nossas crianças também não são ensinadas a nada disso, muito pelo contrário. Então, eu tive o privilégio de estudar numa escola particular. Por que privilégio? Porque foi me dado isso. Sempre fui bolsista, sou bolsista hoje na faculdade onde eu estudo também. Então, eu me sinto, sim, privilegiada por conquistar isso. E dentro das faculdades e das escolas, gente, é um absurdo pra você se alimentar. É uma coisa muito básica, que é uma coisa que eu sei bem o preço, porque eu consumo bastante, que é o energético Monster. Em qualquer mercado que eu for comprar, sei lá, R$7, R$8. No mercado? No mercado. Tá. Uma latinha de 400 ml. Na faculdade é R$13,99. Caraca, quase o dobro. Quase o dobro. Tem um lucro aí de 100%, porque eles devem pagar mais barato do que eu pago ainda no mercado. Sim, comprando aqueles atacados com maior quantidade. Então, eles devem ter um lucro aí de 100%. É uma coisa absurda. Então, eu evito de comprar lá. Normalmente, eu tô no caminho. Se eu consigo comprar, beleza. Se eu não consigo, esquece. Ótimo. Tá ótimo. Mas isso já vem colocando na nossa cabeça também, né? Porque assim, eu vou pra faculdade direto, ou a pessoa tá na escola, no ensino médio principalmente, você não tem tempo pra se alimentar, você não tem como ir em algum lugar. É complicado, sim, levar uma alimentação pra lá, então você acaba gastando muito dinheiro num período curtíssimo de tempo. Então, se eu for comprar um Monster toda semana, quanto que eu vou gastar dentro da faculdade? Sim. Isso não na verdade, acho que isso é mais imposto na gente do que ensinado, né? E aí, como lidar também com essas tribulações do dia a dia? Porque pra mim é uma atribulada na minha vida. Olha que interessante, né? Isso é uma questão que a gente aprende realmente quando a gente é criança, né? Eu observo muito, eu não tenho filhos, mas eu observo muito os filhos dos meus amigos, né? E eu me recordo, quando a gente era criança na escola, eu estudei sempre em escola pública, mas a escola pública naquela época era muito diferente, né? Mas nós tínhamos o hábito de levar lanche na escola. E não só levar lanche, nós fazíamos piquenique. Juntava os meus amigos, a gente ia num canto da escola que era mais afastado, assim. E aí todo mundo, tinha uma faquinha de plástico que a gente levava, que era do bolo balduco que vinha aquela faquinha. Então a gente guardava pra levar. E era legal porque, assim, todo mundo comia o que todo mundo levava. Tinha algumas pessoas que eram bem mais humildes e elas não levavam lanche. E elas comiam conosco. Então, a gente aprendeu muito essa questão de compartilhar. Então, todo mundo levava lanche para a escola e compartilhava com um grupo. Dificilmente a gente comprava as coisas na cantina. Era só, sei lá, uma vez por mês comprava as coisas na cantina. Porque é por uma questão que ninguém tinha dinheiro mesmo. O que eu observo hoje é que os pais acabam não tendo essa... talvez não tenha tempo ou essa forma, acha que não é a melhor alternativa. E faz o quê? Dá dinheiro para as crianças comprar na escola. Sim. Desde criança. E aí ele vai achando a vida toda que ele pode comprar. Só que chega na faculdade... e talvez ele tenha que pagar a sua faculdade e tenha que pagar o seu lanche. A gente sofre com isso. A gente sofre com isso, Então, assim, e levar lanche... E quando eu tava na faculdade, por exemplo, eu levava lanche. E olha que eu viajava 120 quilômetros, porque eu morava em Bebedouro e estudava em Araraquara. Gente, não é mais desculpa nenhuma que eu falei que é difícil levar lanche. Levem lanche. Esquece tudo que eu falei até aqui. E eu não tinha dinheiro, assim, eu trabalhava em 2 empregos. E assim, não tinha dinheiro, né? Aí a minha mãe fazia um lanche de pão com frango, pão com carne, ia fazendo as coisas pra mim e eu levava.
Sabe, raramente eu comia. Às vezes eu comia na faculdade, quando não dava tempo. Mas assim, eu tinha o hábito de levar lanche pra faculdade. Botava as coisas na minha bolsa, na minha mochila. Aí ia pra faculdade. Quando chegava na hora do intervalo, comia. Linda, maravilhosa. Eu nunca tive problema com isso. Mas pra mim era muito tranquilo, né? Assim, eu não tinha problema em dizer, não tenho dinheiro. Porque uma outra coisa importante, os meus pais sempre nos participaram das questões financeiras de casa. Acho que é uma outra questão que os pais hoje têm muita dificuldade de falar com dinheiro com os filhos. Eu me recordo de muitas vezes meus pais conversando. Esse ano a gente tem que pagar curso de datilografia para Isabel, que eu sou a mais velha. Então a gente vai ter que economizar não sei o quê. Aí todo mundo sentava e sabia o que estava acontecendo. Isso é muito importante. E eu sempre digo isso. Quando a gente fala de educação financeira, não é só na escola. É o pai e a mãe falar, olha, eu posso comprar isso, não posso comprar aquilo. É dizer não para aquele filho. Os pais têm muita dificuldade de deixar os filhos se frustrarem. Só que a vida vai fazer eles se frustrarem. E de uma forma muito pior, né? Não vão saber lidar. Então, hoje, quando a gente ouve um não, a gente entende o que é um não. Não tem, não pode, tá tudo bem. Mas eu cresci desse jeito, né? A minha mãe falando não. Eu tenho um episódio que eu sempre falo, que eu acho muito interessante. Nós queríamos uma piscina. E aí, meu pai e minha mãe falaram assim, tá bom, vamos ver quanto custa uma piscina. Mas a gente queria aquelas de fibra, com escadinha, aquelas coisas todas, né? Mas eles foram ver a piscina. Aí chegaram em casa e sentou, eu e meu irmão do meio, a minha irmã mais nova era bem criancinha nessa época. Aí eles falaram assim, Isabel, Paulo, o nosso dinheiro não dá para comprar aquela piscina. Nós fomos lá, o valor é X, não vamos lembrar. A gente não pode comprar essa piscina. Mas temos uma alternativa. Nós fomos ver uma piscina de lona, de não sei quantos mil litros. Sabe aquelas de lona? Sei, que montava com... Que montava, que era bem... Não era tão alta, né? Era mais ou menos assim. Não era muito alta. Aí eles falaram, mas nós fomos ver essa a gente pode comprar. Gente, sabe o que eu queria? Eu queria água, porque eu brincava no tanque. Então, aquela piscina de lona tava ótimo, concorda? Então, assim, mas eles falaram, olha, a gente foi ver. Não dá pra comprar, eu posso comprar essa. Eu falei, mãe, vamos comprar essa. E aí chegou a piscina, foram anos a gente brincando naquela piscina, uma delícia. E tá tudo bem, né? Assim, eu tinha piscina. Foi uma outra via e seu desejo foi saciado, né? Realizado. Mas eu entendi que eles foram atrás, mas não tinham dinheiro e tá tudo bem. Então, eu não sei o quanto hoje os pais têm esse hábito de falar sobre as questões financeiras com os filhos. Eu tenho medo de falar. Uma pessoa uma vez falou pra mim assim, eu fiquei brava com meu marido que ele falou pra minha filha que a gente é pobre. Mas, gente, vocês são o quê? É isso. A gente tem que falar pros filhos a nossa condição financeira. Não é porque você estuda numa escola particular que o seu pai é rico, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, gente. Porque assim, eles estão lá se sacrificando, trabalhando horrores pra pagar aquela escola. Pra você ter uma noção, eu acho legal falar dessa história, como que eu fui parar no particular. Minha mãe e meu pai sempre trabalharam muito, né? Minha mãe nem se fala, minha mãe trabalha no mercado, né? É uma vida de louco. E aí, nós somos em, acho que 18 ou 19 netos. Tem um pouquinho de gente aí. Minha mãe tem 7 irmãos, com ela 8. E aí, o meu avô ficou doente. E eu sempre fui muito apegada no meu avô. Meu avô sempre foi meu maior amor, minha maior paixão. E meu avô era uma pessoa racista. Só que quando eu nasci, eu era a mais moreninha da família e meu cabelo era enrolado. E isso foi uma das coisas que começou a quebrar o racismo no meu avô. E é muito interessante ver toda a trajetória do meu avô, porque meu avô é muita inspiração pra mim. E aí, a única coisa que ele falava pra mim era do meu cabelo que incomodava ele. que era enrolado. Era enrolado, né? Se eu fosse do cabelo liso, eu ia parecer com o índio, a avó dele, tá tudo sossegado. E aí, ele sempre dava um jeito, né? Porque meu avô sempre me tratou muito bem mesmo. Eu nunca sofri um racismo com meu avô. Eu vi ele fazendo com os outros. Que é ruim também. Que é péssimo, é horrível. Não vou tirar a culpa dele, né? Porque ele morreu que virou santo. Muito pelo contrário. Só que no final da vida dele, a gente viu todo o arrependimento dele, sabe? E ele foi uma pessoa que ele reconheceu todos os erros dele. Foi incrível a história dele. Mas aí, eu nasci mais moreninha e aí começou a quebrar esses preconceitos do meu avô. Né? E foi muito legal.
E aí, quando ele ficou doente, eu estava numa escola pública. Só que na minha escola pública quase não tinha aula. Foi uma época péssima. Então, assim... Várias greves, né? greves. E aí, assim, eu tinha 2 aulas no dia, as outras 4 eu não tinha. Então, eu matava a aula, que eu sabia que não ia ter, e ia ficar com meu pai. Então, eu saía da escola... no meio do período, ia pra firma do meu pai, que era bem do lado, né? Falei, pai, não tem mais nada, vem ficar aqui, não vou ficar lá. E meu avô começou a ver a situação. E meu avô sempre olhava pra mim e meu avô falava assim, você vai ser uma doutora, você vai ser uma doutora. E eu, avô, não, você vai ser uma doutora. E aí ele conversou com o meu tio, que tinha uma condição financeira melhor, pra pagar uma escola pra mim. Porque ele achava um absurdo eu matar a aula, né? Sim. Depois que ele faleceu, o meu tio veio conversar com os meus pais para pagar o meu estudo. Então, até o ensino médio, o meu tio se comprometeu e pagou o meu estudo. Então, eu precisei de mudar de escola no ensino médio. Aconteceu um episódio que eu tive que mudar. E meu tio, mesmo assim, continuou. Então, eu sou eternamente grata pelo que ele fez. Uhum. E quando foi pra faculdade, eu tinha na cabeça qual que eu ia fazer. Não importava o preço. Assim, importa porque sai do nosso bolso, né? Mas eu ia fazer de tudo pra conseguir estar naquela faculdade que eu queria. E hoje eu estou no meu 2º ano de faculdade, estou me tornando uma doutora, como meu avô sempre sonhou, né? E sempre falou pra mim. Mas graças a isso, sempre corri atrás de bolsa. Sempre eu tinha noção de quanto custava, sabe? Uhum. Então, hoje eu tenho um financiamento na minha faculdade. Eu tive noção de quanto isso vai me custar, porque é complicado também fazer um financiamento. Eu fiz também o FIES, eu sei o tamanho do buraco. Mas a gente consegue. A gente consegue, sim. Consegue, com certeza. E foi assim que eu consegui entrar na faculdade. Então, assim, nunca tivemos dinheiro de sobra, nem... Não, a gente era pobre mesmo. É isso, e tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente luta muito hoje pra ter uma saúde financeira melhor. Uhum. Tanto eu como os meus pais. Eu tentei o CLT, não deu certo. Tô empreendendo agora pra conseguir uma saúde financeira melhor também. E meus pais sempre deixaram isso muito claro pra mim, sabe? Gabi, não dá. Gabi, não vai rolar. Isso. Hoje, quem sabe das contas de casa sou eu. Então, hoje eles deixam na minha mão. São doidos, mas deixam. Tadinho. Tá funcionando. Tá indo, né? Eu quebrei assim, mas não tem problema. Mas hoje eles deixam isso. E eu acho que é isso que falta muito, sabe? Eu vejo pessoas que estudam comigo que não têm noção de quanto custa uma passagem de ônibus. Eu fico chocada com isso. Então, é isso. Eu acho que os pais precisam ter mais... ser mais verdadeiros, assim. Não adianta ficar criando um mundo que não existe. Você precisa dizer para aquela criança que para aquela família é muito importante a educação. Por isso, eles vão se sacrificar o máximo que eles puderem para aquilo. Mas é aquilo. Então, não vai ter dinheiro para comprar roupa de marca. Não vai ter dinheiro para comprar tênis de marca. Gente, a vida toda eu fui na escola. A minha mãe foi costureira até se aposentar. Então, assim, ela fazia... A mochila que eu levava na escola era mochila... Ela pegava resto de calça jeans que ela costurava, fazia mochila. A gente usava estojo de calça jeans. Caderno de capa dura, eu nunca tive na vida. Eu tive quando eu comecei a trabalhar. Mas ela sempre foi muito cuidadosa. Ela comprava plástico, papel que a gente queria. Meu pai e minha mãe também. E elas faziam todo o processo, né, de encapar, colocar etiqueta. Era lindo o material. Então, assim, tá tudo bem, né? Então, são essas questões que eu percebo que os pais hoje têm dificuldade de falar para os filhos, eu não posso, eu não tenho dinheiro. Gente, tem que dizer, não tenho dinheiro. E tá tudo bem. Eu não tenho agora. Quando eu puder, eu compro. Meu pai sempre falou isso. Isabel, eu não tenho dinheiro agora. Mas se eu tiver, eu compro. Então, a gente aprendeu isso. Então, os meus pais também sempre falavam isso, né? Então, teve uma vez que eles me pegaram no mercado, né? Não lembro que eu queria comprar alguma coisa assim. Eu falei assim, mãe, não tem dinheiro, né? Ela nem falou no dia. Eu falei, não tem dinheiro, né? Ela, não, filha, você pode comprar, vai. É isso, mas
Mas é porque a gente sabe a realidade. E tá tudo bem, né? Então, assim, por que não? Eu não tenho dinheiro. Então, a gente tem dificuldade de falar com as crianças hoje, com medo delas se frustrarem. Não pode falar não. Tem que falar não. Elas vão ouvir tanto não na vida. Nossa, só vai ouvir não na vida. Só vai ouvir não na vida. Isso é verdade. É uma palavra atrás da outra. Mas isso aí cria adultos tão infantilizados, né? E é aquele adulto birrento que, nossa, não deu certo. Meu Deus, acabou o mundo. Cria adulto birrento, cria adulto sem limite. Sim! Né? Então você observa as pessoas usando o cheque especial como se fosse o dinheiro da conta, estourando o cartão de crédito. E é isso, cria adultos sem limites. Então, eu preciso criar pessoas com limites, porque a vida tem limites, você tem regra, independente do salário. Por isso que eu falei no começo que a questão da educação financeira não tem a ver com quanto você ganha, tem a ver com quanto você gasta. Porque nós temos muitos episódios de executivos que ganham 60, 70 mil por mês. E quando são desligados, ficam desesperados, porque tá todo endividado. Porque aquele dinheiro parece tão grande que nunca vai acabar, que eles não têm noção de quanto que gasta, é uma coisa horrorosa. Então isso é muito complexo. Então não adianta ganhar 70 mil e gastar 100. Você vai ficar endividado da mesma forma que você ganhar 1.500 e gastar 3 mil. É a mesma coisa. Então, é muito mais importante como você administra, independente do valor, o que você ganha do que você gasta, do que você ganha é consequência. Então, essa é a questão. Então, quando você tem adultos que não têm limites, eles fazem essa situação. Então, independente de quanto ganha, eles vão gastando. É uma coisa horrorosa. E qual dica que você dá pra gente começar a tentar guardar um pouquinho de dinheiro, independente de quanto a gente ganha? A primeira coisa é a gente ter noção dos nossos gastos. Eu sempre digo que uma coisa simples é você ter uma planilha, um caderninho, qualquer coisa que você consiga identificar o que você tá gastando. Porque tem muitas pessoas que não sabem nem com o que gasta. Sabe que tá gastando tudo ou mais, mas a hora que eu pergunto... Qual que é o seu maior gasto? A pessoa fala, não tenho ideia. Então, colocar num papel, numa planilha, tudo que você gasta. Então, eu sempre oriento as pessoas que fazem planejamento comigo, meus clientes, fazer o quê? Numa planilha, você vai colocar o que você gasta... Tudo, assim, do dia 1º ao dia 30 no mês. Um café, guarda a notinha. Sabe aquelas coisas assim? Uhum. O café, a bala, qualquer coisa. Aí você vai guardando, guarda. Aí a gente faz a análise daquilo. Porque aí você vai observar o que você gastou efetivamente. Porque tem pessoas que não sabem isso. Então, a primeira coisa é entender o que você está gastando, com o que você está gastando. A partir daí, a gente pode identificar se tem itens que a gente pode reduzir o custo, reduzir as despesas, e essa diferença a gente começar a guardar. E pode ser R$10, né? E aí eu sempre digo, a gente vai começar a guardar onde? Pode ser na poupança. A poupança não é o melhor investimento, mas é melhor estar na poupança ou na caixinha dos bancos virtuais do que não ter nada. Então, a gente tem que começar de algum lugar. A gente tem que parar, que é uma crença limitante, que eu só consigo investir quando eu tiver R$1.000. Não. Você pode botar R$10 na poupança, R$5 tá tudo bem. É o que você conseguiu naquele mês. Mas eu quero chegar a 20. Então, tá bom. O que a gente pode tirar aqui? Ou então aumentar a renda. Né? Então, assim, o que eu posso fazer para aumentar a minha renda? Se eu não consigo tirar nada, o que eu posso fazer para aumentar a minha renda? Não sei, vamos pensar em alternativas. Então, a gente tem que pensar nessas questões. Reduzir custos, aumentar a receita, para a gente começar a fazer esse equilíbrio. E guardar o valor que tiver. Não fiquem se preocupando com, eu preciso guardar muito. Não. Guardou 5, 10, tá ótimo. Todo mês, né? É um início, né? Porque você guardou 5 hoje, com certeza daqui... Vou colocar 1 ano pra gente ter uma média. Daqui 1 ano você vai estar muito mais estruturado e, sei lá, vai que você guarda 100. Exato. E é muito parecido, que você comentou da questão da academia, de fazer atividade física, é muito parecido. Tá bom. É efeito psicológico. Não, eu falo isso por mim. Eu sou ex-atleta, eu sou judoca, nadadora, corria. Então eu sempre fiz muita atividade física. Só que eu me machuquei e acabei parando.
Só que eu não gosto de academia, mas eu precisava ir pra academia pra fortalecer. Então, desde o ano passado, eu tenho problema na coluna. Eu falei, vou contratar um personal pra ir 3 vezes na semana na academia. Tenho feito isso. E é interessante que quando você não faz, você sente falta. Porque é um hábito, né? Então, assim, o quanto você tem o hábito de fazer atividade física, economizar é a mesma coisa. Quando você começa a guardar 5, 10, que seja, que você guarda, você começa a observar, nossa, eu tenho esse dinheiro guardado, a minha reserva de emergência, olha que maravilha. E aí você começa, fala, nossa, já tenho tudo isso. Você tinha zero. Você não tinha nada. Você tinha zero. E agora você olha e fala, nossa, ai, gostei disso, hein? E aí é um efeito psicológico. E você continua. É o hábito, né? Isso é super importante. É uma coisa que a gente podia começar a colocar em prática, né? E eu acho que a principal dica que você falou aqui é começar na família. É ensinar para os seus filhos. Principal. A família é esse lugar onde você precisa iniciar esse processo de educação financeira com as crianças. E desde cedo. Tem um livro que eu li uma vez e a autora, ela fala assim... Tem que começar desde criança. E é um negócio super ridículo, que as pessoas acham que têm dificuldade de fazer. Mas se eu tivesse filho, eu faria. Que é assim, ó. A criança, ela começa a chorar porque ela quer alguma coisa. Sim. Aí ela chora, você dá leite, você dá água, você dá remédio. Mas a criança continua chorando. O que você faz? Eu entro em desespero. Exato. Você tem que deixar a criancinha lá chorando. Você fecha e fala assim, olha, já te dei água, já te dei chá, já te dei tudo. Não tem o que fazer. Pronto. Você vai deixar ela chorar. Por quê? Quando você começa a deixar ela chorar, porque ela não sabe te chamar. Então ela entendeu que ao chorar, você corre, você vem até ela. Então ela sempre vai chorar. Se você deixa ela chorando por algum tempo antes de você, ela vai falar, não tá dando certo isso. Então eu vou ter que pensar em alternativas. Aí, de novo, você deixa mais tempo. Agora não dá mais. Eu vou ter que resolver minha vida quando tiver problema de verdade. Você começa a criar limite nas crianças. É igual criança quando cai. Exato. A criança caiu, começou a chorar, você já vai lá, nossa, pega no colo, não sei o que lá, não fez nada. Quando a criança vê que ninguém tá nem aí... Sai correndo de novo. Ela sai correndo, brinca, cai de novo, se estrepa toda. Mas é isso. Ela aprende a se virar. Exato. Então, assim, a gente precisa começar desde cedo mesmo, assim. E começar a falar dessa questão de dinheiro. Aí, a partir de uns 3, 4 anos, começar a falar da questão dos valores. Não valor monetário, mas valor se é caro, se é barato. Ai, tem uma menina, como que é o nome daquela criança, Jesus? Que é filha da Maju, jornalista. A Lulu. A Lulu, gente! Eu amo a Lulu! Que menina maravilhosa! Tudo bem, ela é filha de radialista com uma jornalista, né? A comunicação dessa menina vai ser incrível sempre. Mas eu acho legal porque o pai dela vai brincar com ela e fala assim, a gente tá no mercadinho da Lulu. Lulu, quanto que é isso? Tudo dá R$90, né? Ele, nossa, mas tá muito caro, Lulu. Aí eu não sei o que ela foi fazer esses dias, ela fez 2 por o preço, tipo, que dava o mesmo preço, né? Aí ele olhou pra cara dela e ela dá risada, porque ela entende o valor. Ela já entende o valor. Ela não sabe o que se é caro, ela não tem essa noção, né? Sim. Mas você observa que a forma com que eles fazem toda a educação dela é baseada nesse processo de conversar, de explicar. E isso demanda um tempo. Com certeza. Então, assim, e talvez o que eu observo hoje nos pais modernos, assim, eu trabalho muito, eu vou substituir tudo que eu posso fazer e que eu não consigo fazer por coisas. Mas aí não rola. É melhor o tempo que você tem fazer da forma adequada, né? Sentar, conversar, do que você dar coisas. Então essa é uma situação bastante complexa, né? Com certeza. Eu acho achei muito legal o que ela fez. Tocou o interfone, ela atendeu, ela conversou com o cara da portaria e falou assim, não, pode colocar no elevador que eu pego. Eu assino. Eu assino. Ela falou que assina. Eu assino.
Meu, o pai e a mãe dá um senso de responsabilidade pra ela. É muito legal. Porque a gente fala assim, a criança não vai pegar isso, não vai pegar aquilo, não faz aquilo. A gente coloca numa redoma, assim, num potinho, e a criança não pode fazer nada. E cresce criança sem noção. Não, e coisas básicas. Ela sempre coloca eles, os três, limpando a casa. Sim. E assim, a gente não dá essa responsabilidade pros nossos filhos. Então, assim, a menina fez 3 anos recente. Então, ela vai lá, tem um rodinho, ela vai a vassourinha. Ela sabe botar roupa pra lavar junto com o pai, mas ele explica. Sim, ele explica. Então, assim, ela sempre fala, eu tô aqui limpando, trabalhando, porque eu moro aqui, eu tenho que fazer serviço também. Então, assim, você observa esse senso de responsabilidade. Então, imagina, uma criança com 3 anos dessa forma, quando ela chega com 15, ela entende o que é responsabilidade, qual é o limite, porque os pais deram esse limite pra ela desde cedo. Sim, e aí vai criar Primeiro que na minha concepção, ela vai ser super independente. Ela é, né? Ela não quer ajuda de nada. Subir escada, ela fala, não faço. Quando ela vê que não dá, aí ela fala assim, eu vi um negócio de abrir a porta, que ela tava se matando pra abrir a porta, a mãe dela falou assim, você quer que eu abra? Ela falou, não. Tentou. Mamãe, abre aqui pra mim. Aí ela recorre à ajuda. Mas ela tenta o máximo que ela pode, né? Teve um outro caso que eu vi, se eu não me engano, foi uma entrevista daquela menina que faz a propaganda do Itaú, sabe? Que fica falando... Sei, a lourinha. Isso, vi essa menina. E aí, não sei quem falou pra ela assim, canta tal música. Ela falou, não. Aí a mãe olhou pra ela e falou assim, você quer cantar? A mãe falou... Aí a menina respondeu, não quero. Ela falou assim, então tá bom. E aí entendeu o limite dessa criança, porque a criança, ela recebe o limite, ela dá o limite também. Exato. E aí cresce pessoas tão... mas, assim, com uma expertise tão maior e uma consciência de vida. É uma consciência de vida e dos limites que ela tem. E ela vai colocar os limites, né? Sim. E ela vai entender os limites que o mundo dá. E como ela consegue chegar nos lugares que ela deseja. Que ela precisa se esforçar para aquilo. Então, quando você fala para a criança, você quer me ajuda? Ela fala, não... Então, vamos deixar. Vou deixar até onde? Porque quando ela tiver adulta, ela vai ver um obstáculo e ela não vai esperar alguém fazer por ela. Ela vai lá e... Ela vai lá dar um jeito. Porque ela foi ensinada desta forma. Da mesma forma, a questão de dinheiro. Se você não explica pra criança que dinheiro tem limite, que não nasce na árvore no fundo de casa, ele não vai ter limite. E ele vai querer gastar o que ele tem, o que ele não tem, do pai, da mãe, do vô, de todo mundo. E vai ficar bravo quando alguém não der. Então, esse é o detalhe. Então, os limites precisam ser dados, precisam ser estabelecidos, né? Para que as pessoas entendam. Porque senão nós criamos adultos, né? Sem limites. E é o que a gente mais tem hoje, né? Infelizmente. Principalmente na hora do trabalho, é bem complicado, né? A gente observa. A gente observa muito. Homens e mulheres mimados, né? Sim. Cheio de... não é do meu jeito. Se não é do meu jeito, eu não jogo, né? Eu não faço. E não é dessa forma que a banda toca, né? Não é. Porque a vida te ensina de uma forma muito pior. Com certeza. Isa, hoje o seu trabalho, também dando as mentorias... Como que funciona? Como que normalmente as pessoas chegam em você e falam assim, meu Deus, tô desesperada, não sei mais o que fazer da minha vida financeira, tô endividada até o teto. E aí, como que você entra? Na realidade, tem de tudo, assim, né? Eu tenho pessoas que chegam exatamente assim, tipo, não sei mais o que fazer, tô endividada, preciso de ajuda. Então, a gente começa com esse processo de entender, né? Assim... acolher a pessoa, falar, ok, você tem uma dívida, a gente vai trabalhar, entender quais são as suas dívidas, quais são as receitas, o que a gente consegue fazer para encontrar as alternativas. Então, a primeira lição é essa, a pessoa entender onde ela está gastando, né, o tamanho desse buraco, e a partir daí nós fazemos os planos de ação, né, para entender como que a gente consegue ir reduzindo esse endividamento, fazendo algumas negociações. Então, recentemente, eu conheci uma advogada, a Viviane, e ela é especialista nessa questão de renegociação, porque tem algumas dívidas, tipo... de carro, financiamento bancário, essas coisas maiores assim, que muitas vezes requer um advogado,
né, para entender a melhor alternativa. Então, se tem uma situação como essa renegociação, ela pode dar suporte para essa pessoa fazer. Tem coisas que são mais simples que a própria pessoa faz, mas essas maiores, assim, porque tem gente que tá devendo muita coisa no banco, carro, então é um negócio muito mais complexo, né? Sim. Casa, porque tem as questões de ter gente que não consegue pagar o financiamento habitacional, que perde a casa, gente, é isso, não pagou, rapidamente perde a casa, né? Então essa questão, então, dá para trabalhar com advogado. Então a gente tem pessoas que estão nesse nível, tem pessoas que têm uma dívida pequenininha, que é mais tranquilo, e eu tenho pessoas que não têm dívida nenhuma e quer investir melhor. Então tem um valor. Eu só tô com dinheiro na poupança. Então, dependendo do perfil de investimento, entendemos quais são os investimentos e eu acompanho esses investimentos. Então, eu tenho vários tipos de clientes. Nossa, deve ser complicado também. É que você é dessa área, né? Que na minha cabeça já começou aquela Nazaré Tedesco fazendo vários cálculos aqui. Eu não sou nada de exatos, nada. Números não são meus amigos, assim. Então, mas essa é uma questão importante. Os números, pelo menos as questões básicas, deveriam ser amigos de todo mundo. Isso sim, né? Sim. Mas, não, as coisas complexas, óbvio que não, né? Mas as questões básicas de juros, essas que nos diretamente influenciam a nossa vida financeira, a gente deveria saber. E, infelizmente, a gente não sabe. Isso que causa, muitas vezes, o endividamento. Com toda certeza. O que a gente falou sobre comprar a prazo ou comprar à vista pesa muito, né? Vamos falar de um caso um pouco mais real. Tem alguns cartões, principalmente em mercados, como minha mãe trabalha no mercado, ou seja, N situações. Sim. Vamos supor, compre 24 vezes sem juros. Uhum. E aí, eu sei que se você gastar um tanto do cartão, você não paga a mensalidade. Isso. E aí, você vai comprar em 24 vezes sem juros. E você não tem o dinheiro total na hora. Neste caso, vale a pena comprar em tanto tempo, assim? Mas comprar o que em tanto tempo? Comida? Não. Vamos supor, eletrodoméstico, uma geladeira, um negócio que que com certeza deve ser de 3 mil acima. Tá. Tudo vai depender se você... A conta é básica. Você pergunta pra pessoa assim, se eu pagar à vista, qual é o valor? Entendi. É isso. Se o valor à vista e a prazo foi o mesmo, tá tudo bem. Só que tem um detalhe importante. Tudo bem, desde que você entenda que aquele valor está comprometido por 24 meses. O que a gente geralmente faz? Faz outra compra e aí vai ter a somatória. Vai somando. O grande problema do pagamento a prazo é isso. E, de novo, gente, dívidas, todo mundo vai ter dívidas. A pessoa vai comprar um carro, não dá para comprar à vista, vai comprar um apartamento, vai comprar geladeira, tá tudo bem. Só que como você gerencia, isso é o problema. Porque a pessoa coloca lá no cartão de crédito e ela esquece que aquele valor já vai ser todos os meses, durante 24 meses, por exemplo. Só o que acontece, ela vai comprando mais. Vai chegar uma hora que o valor vai estar muito mais alto do que o que ela tinha programado. E a pessoa começa a pagar o valor mínimo do cartão. Aí que tá o problema, Esse é o problema. Porque o cartão de crédito são os juros mais altos que nós temos pelos tipos de financiamento. Eu não sei quanto tá, mas deve estar agora com a taxa de juros a 13,75 como tá, com a Selic. A gente deve ter uma taxa de juros de 30%, 35% ao mês. O que significa isso? É uma fortuna. O que significa isso? Se eu tenho uma dívida de R$1.000, paguei o mínimo, sei lá, paguei R$300. Você ficou devendo quanto? 700. Só que no mês seguinte vem aquelas parcelinhas que já vinha, e vem os seus 700 mais 35%. Porque os 700 do passado, que você não pagou inteiro, vai aumentar de acordo com a taxa de juros do mês. Ou seja, você vai ter quase 2 faturas para pagar. Perfeito. E aí você faz de novo. Você não vai ter de novo o valor total. Você paga o mínimo de novo. Aí você já vai ter 1.400, quase a 35% de novo. E aí é a bola de neve. Então, o problema não é você comprar a prazo. É como você compra a prazo e como você paga a prazo.
esse é o grande problema, porque isso causa o endividamento. Porque se você não entende que comprei por uma situação que pode acontecer com qualquer um. Gente, quebrou a geladeira. Tem conserto? Não tem conserto. Dá pra ficar sem geladeira? Não dá pra ficar sem geladeira. Então você tem que comprar a geladeira, né? Sim. Não tenho dinheiro pra comprar à vista. Eu vou parcelar? Vou ter que parcelar, porque não dá pra ficar sem geladeira. E tá tudo bem. E aí você entende o que você fez. Então, não compro mais nada até pagar a geladeira. Ah, sim. Essa é saber usar, né? É saber usar. Então, essas coisas vão acontecer e tá tudo bem. Mas como eu uso, esse é o grande detalhe. É como você utiliza o crédito. É que tem gente que é acostumada a usar como se fosse uma extensão salarial, né? Pronto, é isso. E não como uma reserva de emergência. Uma emergência. Uma emergência mesmo, tipo né? a geladeira, máquina de lavar, né, gente? Que também... Não tem como. Não tem como ficar sem máquina. É difícil, de repente você mora num apartamento, tem criança. Como que você fica sem máquina de lavar? Não dá. Então, assim, preciso comprar máquina, é caro. Então, vamos lá, compra. Mas... a partir do momento que você comprou a prazo, não compro mais nada. Tô pagando. A hora que eu terminar de pagar a máquina, a geladeira, o que seja, eu faço outra coisa. Maravilha. Acho que agora ficou bem claro. É isso. Então, é saber a forma. usar. É saber usar. Exato. Maravilha. E aí, eu tava vendo o seu perfil e tem um trabalho seu, que você é membra do Digitais Pretas. Isto. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente de como que é, como funciona, qual a sua função dentro do Digitais Pretas. Eu participo do grupo, super recente também, é um grupo bem bacana. É um grupo de empreendedoras pretas. Esse grupo é bem diferente porque ele tem algumas atividades, assim, né? Então, uma das coisas que eu gostei bastante, uma vez por mês, ele tem um trabalho que é uma roda de acolhimento com psicólogos. Nossa, que incrível! É bem legal. Porque o que acontece é que ser uma mulher preta neste mundo é difícil, ser empreendedora é desafiador. Então, nessa roda, né, chama roda terapêutica, a gente participa uma vez por mês, as psicólogas vão conduzindo e a gente vai falando sobre as nossas dificuldades, as nossas dores, como que a gente tá naquele momento, como que a gente, né, vai conseguir a caminhada do empreendedorismo. Então é fantástico, assim, eu acho que isso é maravilhoso. Então, essa roda terapêutica. Algumas digitais têm alguns serviços que elas oferecem para o grupo. Então, a semana passada teve uma pessoa que falou sobre sexologia. Então foi super bacana, foi 1 hora, é o serviço que ela oferece, ela explica como ela faz, então é bem bacana. A gente se apresenta dentro do grupo para as pessoas nos conhecerem os nossos serviços. Por exemplo, amanhã, hoje é dia 3, amanhã, dia 4, eu vou me apresentar, porque eu recém entrei no grupo, né? Sim. Então, amanhã é o dia que eu vou me apresentar no grupo. Tem alguns encontros presenciais. Teve um em BH agora, em junho, que foi bem bacana. Eu acabei não conseguindo ir, mas a ideia é que as pessoas se conheçam, façam essas conexões para dar suporte no processo de ampliar, né, a rede de contato e, consequentemente, a questão do trabalho, né? Sim. Isso é importante. E vai ter acho que não sei se é outubro ou novembro, vai ser em Gramado. Ai, que delícia! Então são 2 ou 3 dias, tem vários eventos, né, palestras, é muito legal. Esse grupo é muito, muito bacana, assim, eu tenho aprendido muito, assim, conhecido muitas pessoas bacanas. A Viviane, por exemplo, que é advogada que a gente está trabalhando em algumas questões, eu a conheci nesse grupo, então, assim, é muito interessante, mas essa roda terapêutica... Nossa, gente, maravilhoso. É fundamental, assim, porque a gente precisa desse acolhimento terapêutico, assim. Eu faço terapia há séculos, né, há muitos anos, mas agora com uma psicóloga preta, que eu acho que isso é super importante nesse processo pra mim, mas essa roda terapêutica e a gente trabalhando e vendo que tá todo mundo precisando desse acolhimento, e um ouve a outro e dá ideia, o que pode fazer diferente. Isso é maravilhoso, assim, essa roda terapêutica é fantástica, eu gosto bastante. Eu achei sensacional. É maravilhoso, assim. Então, assim, acho que eu tô gostando bastante de participar desse grupo, tá bem bacana.
Muito legal. Eu vi aqui no seu Instagram, eu dei uma olhadinha. É bem legal. A gente precisa de mais movimentos assim, né? Porque a gente fala muito da roda, da rede de apoio e pouco se vê. E é uma rede de apoio. E agora vem funcionando, principalmente feito por mulheres pretas, porque tem a identificação. Sim, total. Você consegue olhar pro outro e entender o que aquela pessoa está passando. Tem uma empatia muito maior, com certeza. Com certeza, é fantástico. Assim, essa rede de apoio, ela é muito importante. Porque o empreendedorismo já é desafiador naturalmente, Sim. né? É bem complexo. É uma luta diária, né? A gente mata uma savana inteira, porque um leão é pouco. Um leão é pouco, Imagina mulheres pretas, né? É muita coisa junto, né? Ser mulher preta e empreendedora, né? Então, é bem interessante esse processo desse acolhimento, dessa rede de apoio. Uma rede de apoio fantástica, Digitais Pretas. Estou gostando bastante. Muito legal. Depois fica estendido o convite para as organizadoras virem para Naturalizar também. Vou falar com a Nelis, vou falar. Conversa com elas. Vou conversar, acho que elas vão gostar, bem bacana. Porque acho que a gente precisa naturalizar muitas coisas, né? Precisamos. Muita coisa que é naturalizada que tá muito errado por aí. É verdade. Naturalizar até demais. Demais. Mas principalmente o empreendedorismo feminino, o empreendedorismo preto também tem que ser... Acho que vangloriado é um termo melhor do que naturalizado. Porque ser empreendedor é muito difícil, é uma luta constante. Eu vou te falar que eu tô nessa caminhada faz um tempinho. É um aprendimento, a gente aprende, né, constantemente. Só que quando você é preto, você tem que se provar 2 vezes. É sempre assim. A gente falou isso no último episódio. Eu nunca fui de levantar uma bandeira, porque eu acho que quando você levantar uma, você acaba esquecendo de outras. Mas eu quero muito falar disso aqui e abrir, sim, Naturalizar um espaço para falar sobre antirracismo, para falar também sobre empreendedorismo de mulheres pretas aqui e enaltecer esse trabalho, porque é muito difícil. É uma luta constante. Então, hoje eu faço parte de um grupo que é o Diversas, que é liderado por 2 mulheres fantásticas, pretas, lindas, que é dentro da faculdade. Bacana. E o nosso trabalho é justamente isso. É levar conhecimento, naturalizar as coisas que devem ser naturalizadas. E eu quero te parabenizar por estar fazendo tão lindamente o seu trabalho. É um trabalho bem... Ser empreendedora, pra mim, também é super recente. É algo que eu já vinha planejando há algum tempo, né? Então... eu queria ter mais liberdade, mais tempo para fazer outras coisas, como o meu doutorado, que eu tô me organizando para fazer. Você precisa de tempo, né? Eu fiz mestrado trabalhando, foi uma doideira. Nossa, que doideira. Fiz mestrado trabalhando, foram 2 anos e meio, assim, que eu nem respirava, mas deu tudo certo. Só que o doutorado... Sobrevivi. Só que o doutorado são 4 anos. É o dobro, né? É muito tempo. E, de forma geral, as aulas do doutorado, diferente do mestrado, as aulas são durante o dia, ou então um dia inteiro, tipo sexta-feira o dia todo e sábado o dia todo. Então, assim, se você tá numa empresa, dificilmente você consegue esses espaços para você ir para a faculdade. E a academia é algo que eu gosto. Então, eu sou professora universitária também, né? Eu dou aula também, já desde 2018. Então... eu escolhi esse plano B, como eu chamo, né? Exatamente por esse motivo, porque assim, para mim é muito importante esse processo de aprendizagem, né? Então, ir para o doutorado é algo que para mim era fundamental nesse processo. Então, essa caminhada do empreendedorismo, ela é super recente para mim, está sendo desafiadora, é cheio de altos e baixos, comigo mesmo, assim, né? Então, eu sei... Fiz o planejamento estratégico, eu sei, né, como que funciona, quanto tempo. Você sabe tudo isso, né? É ótimo na teoria. Excelente. Mas tá funcionando, tá super em linha com o que eu já tinha programado. Só que vai uma ansiedade, né? Assim, você fala, gente, mas será que vai dar certo mesmo? E a gente tem esse imediatismo, Sim. né? Eu comecei agora, mas como assim? Não tem tanto entrando, né? Exato. Você fica nessa ansiedade. Mas que você saiba que tá tudo de acordo com o planejado,
né? Tá tudo de acordo com o planejado, você fica ansiosa, então não tem jeito. Sim. Então, é cheio de altos e baixos e faz parte do processo. Por isso que a gente tem que fazer terapia e ter a rede de apoio das Sim. digitais, que tá sendo super importante nesse processo, nesse momento. Então, é muito bacana essa liberdade de fazer outras coisas, utilizar o seu conhecimento de uma forma diferente e poder estudar, né? Então, você conseguir isso, pra mim, é fantástico. Desafiador, mas maravilhoso. Tem seus altos e baixos, mas é muito bom. A gente não vive sem, é ótimo. Exato. Isa, eu sempre peço também uma frase pra levantar outras mulheres. Eu queria uma sua. Nossa, uma frase. Nossa, vamos pensar. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo é que, assim, se você tem medo, vai com medo mesmo. E é isso, porque o medo, ele não pode ser paralisante, sabe? A gente vai sempre ter medo, mas vai com medo mesmo. Tá tudo certo, vai com medo mesmo. Linda. Faça suas redes sociais e onde a gente pode te encontrar também. Claro, pode me encontrar no Instagram, né, que é @transformase.finanças, pode me encontrar. Aí vocês podem mandar mensagens pelo direct, a gente pode conversar. Maravilha. Isa, gratidão imensa Eu por que disponibilizar agradeço. seu tempo, seu conhecimento, por vir aqui falar sobre um assunto tão importante que precisa ser quebrado esse tabu da gente não certeza. aprender desde criança e formar Exato. gerações mais saudáveis financeiramente desde cedo, né? Porque a gente apanha pra conseguir isso. Verdade. Quero te agradecer, porque o seu papel na sociedade é de extrema importância e o Naturalizar tá sempre de portas abertas pra você, viu? Gabi, muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar, né? Acho que é super importante a gente sempre estar nos meios de comunicação e falando sobre esse assunto. O quanto mais a gente conseguir, né, chegar a mais pessoas é super importante. Muito obrigada pelo espaço. Eu que agradeço. E você que assistiu todo esse episódio, com certeza tem muita coisa pra gente mudar no nosso financeiro, né, gente? Eu tô falando de mim mesma, tá? Eu acho que a gente precisa abrir um pouco mais a mente pra isso, se preparar e estudar um pouquinho mais sobre finanças, até pra nossa própria saúde mesmo. E também planejar a nossa vida futura, não é mesmo? Também quero agradecer aos nossos patrocinadores. Quero agradecer a Macadâmia, a coisa mais linda da minha vida, que faz a minha alimentação saudável, que ela tá na luta comigo pra me tornar uma pessoa saudável. Tá funcionando, gente. Mas é aos pouquinhos. Chama ela, faz o programa do PEN, que é toda uma reprogramação alimentar pra sua vida, que vai com certeza mudar muita coisa aí. E ao Estúdio Melo, se você quiser transformar a sua vida entrando para a da beleza, é só chamar a gente e realçar a sua beleza também. É só chamar a gente no Instagram, no WhatsApp, que sempre aparece aqui pra vocês. Um beijo. Tchau!